tudo que nós conhecemos hoje foi proveniente do Projeto Genoma Humano. Então, a partir da finalização do Projeto Genoma Humano, que aconteceu em 2003, nós conseguimos, então, conhecer o formato desse nosso genoma, o sequenciamento do nosso genoma. E, muito menos do que a expectativa da maioria dos pesquisadores, nós temos muito menos genes do que eles acreditavam desde o início do projeto. Então, nós temos cerca de 25 mil genes, ou seja, muito além, né, daquilo que eles imaginavam. Só que nós somos seres completamente complexos. E essa complexidade faz com que essas variações permitam que as nossas respostas frente ao meio ambiente sejam distintas. Então, se nós observarmos, por exemplo, estudos com gêmeos univitelinos, que foi onde tudo começou, esses gêmeos, mesmo que naquele tempo não tivesse a tecnologia que a gente tem hoje em relação ao mapeamento genético, esses gêmeos, quando eram colocados em ambientes distintos, por mais que eles estivessem compartilhando um genoma muito semelhante, eles tinham diferenças fenotípicas, ou seja, a forma como eles respondiam ao meio ambiente faziam com que as respostas nutricionais ou as respostas a toda aquela exposição ambiental fosse diferenciada. Então, nós conseguimos observar que, mesmo aqueles que compartilham o genoma de uma forma tão próxima, podem, sim, apresentar respostas distintas. Então, essas respostas distintas, elas estão muito associadas com o que nós chamamos de polimorfismos genéticos. Um dos polimorfismos genéticos que nós avaliamos nos exames, e vocês vão observar em toda a bagagem científica, que o principal, aqueles que são mais estudados, são os SNPs, o SNP, que são polimorfismos de nucleotídeo único. O que é um polimorfismo de nucleotídeo único? No exame, a gente também avalia outros tipos de polimorfismos, mas esses são os mais frequentes, porque eles estão presentes em mais de 1% na população. Então, eles estão bem frequentes na população. Como isso acontece? Então, acontece com uma única substituição. Então, no nosso exemplo, vocês conseguem observar ali na tela, no nosso exemplo, nós temos ali o indivíduo 1, que, em determinado momento do sequenciamento do gene dele, ele tem ali um C, que, por complementariedade, fica ali com um G. Quando eu tenho a leitura dessas bases, quando eu tenho a transcrição e depois a tradução numa proteína, eu consigo identificar uma proteína que tem uma atividade normal. Então, se é um receptor, consegue reconhecer muito bem o seu substrato. Se é uma enzima, consegue dar conta do processo metabólico. Agora, o indivíduo 2, ao invés de ter um C, ele tem um A. E esse A pode fazer toda a diferença, porque, por complementariedade, ele tem um T. Então, na hora da leitura, na hora da transcrição e, posteriormente, na hora da tradução, isso pode modificar a minha sequência de aminoácidos e, consequentemente, alterar a minha proteína. Então, se for uma enzima, eu posso ter uma atividade aumentada ou uma atividade reduzida. Exemplo, se eu tiver uma atividade aumentada, eu posso ter a enzima conversora de angiotensina, que potencializa a vasoconstrição. Então, meu paciente tem mais risco para ter hipertensão arterial. Se eu tenho uma alteração na metileno, eu tenho uma diminuição da atividade da enzima, em pelo menos 30%. O que isso significa? Significa que no metabolismo do folato, a metileno ela é muito importante porque pega esse folato e faz uma conversão em metilfolato, para entrar no ciclo e fazer a remetilação de metionina e homocisteína. Se eu tenho esse produto alterado, eu tenho muita homocisteína. E esse aumento de homocisteína é um risco cardiovascular importante. Então, eu começo a entender que, a partir de um exame genético, eu posso prevenir riscos cardiovasculares. De repente, eu atendo uma paciente que faz uso de um anticoncepcional, que faz uso de algum hormônio, que tem um risco familiar, que está com dificuldade de engravidar. Tudo isso pode potencializar o risco para essa paciente de fazer uma trombose, por exemplo. Então, conhecendo esse perfil, eu já consigo trabalhar com a suplementação correta. Ou, se tudo estiver adequado, eu trabalho com a alimentação correta. Mas, para essa paciente, vai ser muito mais importante ela ter atenção com esse perfil. E aí eu consigo dimensionar aquilo que vai ser de mais relevância nesse primeiro momento, no segundo momento, porque o exame, quando chega para o paciente, ele chega com várias alterações. Não tem só uma, né? E, às vezes, o profissional fala assim, uau, por onde eu começo?
Então, vamos começar com as principais queixas desse paciente. Ele te procurou por quê? Qual é a alteração genética que mais chama atenção, de acordo com o perfil clínico e com o perfil de histórico familiar, por exemplo? Então, eu vou observar essas variações e eu vou dar mais ênfase nesse primeiro momento. E, aos poucos, eu vou trabalhando. E é uma forma de fidelizar também o paciente. Porque o paciente que começa a ser acompanhado, ele não vai conseguir fazer todas as alterações de uma vez. Mas, aos pouquinhos, nós vamos acompanhando pelos exames bioquímicos, pelos exames antropométricos. Então, vários acompanhamentos de exames complementares que podem fazer da nutrigenética ser um sucesso na vida desse paciente, trazer muitos benefícios na vida dele.